Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro. Hoje nós vamos falar a respeito dos métodos de controle de plantas daninhas. Muito bem, dentro deste assunto nós veremos os principais métodos de controle de plantas daninhas e a necessidade de integração de métodos, ou seja, não podemos ficar somente baseados no controle químico e também precisamos utilizar os outros métodos de controle para manter a sustentabilidade do sistema. E quais que são esses métodos de controle? Bom, nós temos o principal método mais utilizado e mais importante, e mais eficiente, que é o método químico. Entretanto, nós precisamos utilizar os outros métodos para manter esse método viável por mais tempo, né? Que é o método preventivo, biológico, cultural, mecânico e físico. E agora nós vamos detalhar esses métodos, né? O nosso próximo encontro é sobre o método químico, porque ele é muito importante, então nós não vamos tratar dele agora e vamos tratar a partir do preventivo, né? Do método preventivo de controle. Todos eles são importantes, né? Alguns mais, outros menos, porque alguns são efetivos, mais efetivos, outros menos efetivos, certo? E por que que nós precisamos integrar esses métodos, né? Por que que não podemos usar somente a questão do método químico, né? Vocês vejam aqui uma imagem, certo? De uma planta de buva morta com aplicação de glifosato e aqui uma planta viva, de buva viva em função da aplicação de glifosato. Ou seja, hoje a realidade é esta aqui, eu aplico o glifosato na buva e ela não faz nada, né? Mas antigamente, como é que era? A questão é que esta planta aqui, ela se tornou resistente ao glifosato, produziu sementes, gerou descendentes, e esses descendentes também são resistentes ao glifosato. Então, se eu ficar utilizando só herbicidas, nós vamos para este cenário aqui cada vez mais. Por isso que é muito importante a integração de métodos de controle, certo? E começando então pelo método preventivo, né, que é o mais eficiente de todos, certo? Por que que ele é muito eficiente? Porque eu evito a entrada da planta daninha na área. Então, as áreas que não são infestadas, eu evito a introdução, a disseminação e estabelecimento. Bom, nós podemos pensar nas plantas daninhas que já tem na área, mas eu tenho outras plantas daninhas muito problemáticas que não existem ainda na nossa região, certo? Então, o método preventivo evita que novas plantas daninhas, que são de difícil controle principalmente, se estabeleceram na área. E nas áreas que já estão infestadas, eu evito a produção de sementes e a disseminação e o estabelecimento. Então, o preventivo ele é muito importante. Nós podemos fazer algumas relações com a pandemia atual, né? A pandemia aí em função do Covid. O que que é o método preventivo dentro da questão da Covid-19? É você evitar lugares aglomerados, é um exemplo, certo? Sempre estar aí em lugares ventilados, não estar próximo de pessoas. Então, isso são uma forma preventiva e ele é muito efetivo. A questão é que eu não consigo ver o resultado com eficiência quando eu uso como eu uso outros métodos, né? Então você só consegue, você não consegue medir, eu deixei de ficar doente. Agora, quando você está doente e toma um antibiótico, toma um remédio, você melhora de forma instantânea e você vê ali que o método químico funcionou muito bem. Mas o mais efetivo de todos é evitar o problema. Então, por isso que o método preventivo ele é muito efetivo. E como é que eu uso esse método preventivo, né? Eu tenho que tomar muito cuidado aí com relação à disseminação de sementes, né? Pode ser por estradas, pode ser por canais de irrigação, mas na nossa realidade aqui é principalmente por animais, né? Na região que vem animais da fronteira, eles precisam passar por um período de quarentena ou por humanos, né? Mas as principais formas são essas aqui, sementes e máquinas. Então as sementes contaminadas, né? Máquinas contaminadas acabam levando sementes de uma área para outra, certo? Nós temos hoje a principal planta daninha aqui do Rio Grande do Sul em áreas de pastagem, que é o capim anone, certo? Que ele veio através de sementes de uma pastagem chamado capim de Rhodes da África e essas sementes da pastagem estavam contaminadas, né? E aí nos trouxe aqui o capim
o capim anônico hoje, com a planta daninha bem problemática aqui no Rio Grande do Sul, certo? E aí, um outro método é o controle biológico, certo? E aí o controle biológico, muitas vezes ele é efetivo aqui no banco de sementes. Eu tenho todo o ciclo aqui de vida de uma planta daninha, onde eu tenho aqui as sementes lá no solo, ela germina, certo? Emerge, então quando eu vejo a planta daninha para fora do solo, essa planta ela começa a vegetar, ela cresce, captura recursos do meio, interfere com a cultura, floresce, matura, né, gera sementes, essa semente dispersa e vem de novo para o banco de sementes. Então o controle biológico muitas vezes ele é efetivo aqui no banco de sementes, só que ele não consegue 100%. Então o que é o controle biológico? São fungos, bactérias, pequenos insetos que acabam consumindo as sementes que estão aqui. Depois dessa fase, né, que a planta já está na emergida, você já vê a planta para fora do solo, o controle biológico ele reduz muito a efetividade. Então ele não é um método muito importante porque infelizmente ele é pouco efetivo na prática, certo? Ele é muito bom para doenças e pragas, onde eu tenho produtos biológicos bastante eficientes. Mas para planta daninha, até em função da variedade genética das plantas daninhas, esse produto ele não é muito efetivo. Até existem alguns produtos comerciais, né, ao redor do mundo, mas eles são muito pouco efetivos, né? Muitas vezes entrega aí 50, 40%, enquanto que um herbicida pode chegar até 100%. Então vai depender muito de cada situação. Por isso que o controle biológico ainda ele está de uma forma ainda muito inicial e a tendência é que não evolua muito. Mas os outros métodos são importantes. O método preventivo é muito importante, né? O método cultural também é muito importante. O que vem ser o método cultural? É você determinar uma vantagem competitiva à cultura em relação às plantas daninhas. Então nós falamos no nosso primeiro encontro que quanto mais cedo a planta daninha se estabelece em relação à cultura, mais a planta daninha interfere. Então o que é uma vantagem cultural? Por exemplo, plantar no limpo. Eu planto no limpo e só depois a planta daninha se estabelece. Então você está dando uma vantagem para a cultura em relação à planta daninha, né? E aí, algumas práticas importantes dentro do controle cultural. O controle cultural ele é muito também efetivo, ele é muito eficiente. Por si só, a gente não consegue, mas ele ajuda muito o controle químico que vem geralmente subsequente. Então, o que é o controle cultural? Usar cultivares adaptadas, fazer na época de semeadura adequada, tá? Usar sementes de qualidade, que também está relacionado aí com o preventivo, né, para não estar as sementes contaminadas. Fazer adubação na linha. Por que a adubação na linha é importante? Porque quando você faz adubação a lanço, você está dando o adubo tanto para a planta daninha, que está na entrelinha, como também para a cultura. E quando você faz na linha, você está dando o adubo, né, o alimento, basicamente para a cultura. Fazer rotação de culturas é fundamental, é muito importante, porque na rotação de culturas, né, como nós vimos lá no Azevém, né, lembrem, se vocês voltarem na aula anterior, lá com relação ao controle de Azevém, quando eu uso milho num sistema de rotação e não soja sobre soja, né, é muito importante, é muito importante usar a rotação de culturas no controle de azevém, porque além de ter uma cultura diferente, você usa herbicidas diferentes em momentos diferentes. Então isso é um ponto importante. E aí também, né, o arranjo de plantas daninhas adequado, tanto densidade como espaçamento. Então quando vocês estiverem numa lavoura aí, andando por aí, vocês vão ver que normalmente eu vou ter mais planta daninha aonde a cultura falhou. Falhou uma linha de semeadura, ou porque morreu lá numa mancha a cultura, né, ou ficou mais debilitada numa área de menor fertilidade, vocês vão ver que ali tem mais planta daninha. Porque o arranjo adequado, a densidade, espaçamento, uma cultivar que cresce bem, bem adubada, ela vai ficar mais desenvolvida que a planta daninha. Então o controle cultural ele é muito importante nesse sentido, certo? Veja um exemplo aqui, são dois híbridos de milho, certo? Nós temos aqui o híbrido Penta e o híbrido Flash. Vocês percebam aqui que o Penta ele tem as folhas, os dois estão em 90 centímetros,
O híbrido Penta, ele tem as folhas mais deitadas e aqui o Flash ele tem as folhas mais eretas, certo? E veja que a quantidade de plantas daninhas que eu tenho aqui e a quantidade de plantas daninhas que eu tenho aqui. Aqui eu tenho o dobro de massa, 483 gramas de matéria seca por metro quadrado, e aqui eu tenho 244. Simplesmente em função da cultivar do híbrido, né, diferente. Agora, quando eu pego este híbrido aqui, que é o Flash, e que ele estava lá em 90, e trago ele para 45, vejo que eu reduzo a massa seca de planta daninha, de papuã nesse caso, de 483 para 150, simplesmente reduzindo o espaçamento. Então isso é o controle cultural, você está dando uma vantagem para a cultura em relação às plantas daninhas, certo? Nós também temos o controle mecânico e obviamente aí a enxada é o método mais conhecido, né? Mas nós temos aí também roçadeiras, temos outras máquinas que também podem fazer esse papel de controle mecânico de plantas daninhas, né? Aqui vocês estão vendo um controle mecânico numa soja orgânica, certo? Onde que esta máquina aqui ela tem pequenas hélices embaixo e essas hélices elas cortam a planta na entrelinha, né? Então se você vai ver aqui, a entrelinha fica controlada. Entretanto, essa máquina, esse controle mecânico, ele não tem eficiência para as plantas daninhas que estão junto com a cultura. Se você perceber aqui, eu tenho planta daninha. E além disso, nesse caso em específico, esse controle foi feito muito tarde, porque aqui eu já tinha plantas daninhas bem desenvolvidas que estavam afetando o desenvolvimento da cultura. Então esse é um outro ponto importante aí com relação a esta imagem específica. Mas o controle mecânico ele é muito eficiente em beiras de estradas, né, em áreas aí a própria quando existe uma planta daninha chamada rabo de burro, que quando a soja é colhida, a plataforma, a serra da plataforma acaba cortando essa planta e quando ela rebrota, né, então faz um controle mecânico e quando ela rebrota os herbicidas funcionam melhor. Então é um exemplo de uma associação onde vem primeiro um controle mecânico cortando essa planta e depois que ela rebrota vem o controle químico, certo? Nós também temos o uso de fogo em algumas regiões do mundo, né? Aqui no Brasil ela não é comum, mas aí Estados Unidos, algumas regiões aí da Europa usam o fogo como controle físico, né? Aqui nós temos mais comum no Brasil o uso da solarização, que é um plástico branco, branco não, um plástico transparente, aonde que ele é utilizado aí e o calor elevado e a elevada umidade que ficam por baixo desse plástico acaba estimulando a germinação das plantas daninhas e aí essas plantas morrem logo em seguida em função do excesso de calor. Então vocês vejam aqui, sem lona, né? Aqui com a lona 6 semanas, com a lona 24 semanas e com a lona com o plástico 3 semanas. Então você vê a diferença aqui do controle de plantas daninhas. E já existem máquinas, né, na olericultura que fazem esse processo aí, vão colocando o plástico conforme vai avançando, preparando o canteiro, certo? Além disso, o controle físico mais utilizado e mais eficiente é a palhada. A palhada ela é muito importante, né, a cobertura morta, e hoje na agricultura de grandes áreas, né, soja, milho, trigo, a cobertura ela é muito importante. Então, o que está envolvido aí com essa cobertura, né? Tem efeitos físicos, né, radiação e amplitude térmica, efeitos alelopáticos. Ela estimula a predação e herbivoria, ou seja, estimula o controle biológico das sementes que estão no solo e também o efeito dos micro-organismos. Então, esses são pontos que também é um controle biológico. Então, isso é muito importante, certo? E, por exemplo, lá em buva, na aula anterior, vocês viram que a buva ela só germina em função da luminosidade. Então, se eu tenho uma boa cobertura, eu vou reduzir a ocorrência de buva. Então, esses são pontos aí bastante importantes com relação a isso aí, tá? Com o controle físico. Aqui tem um exemplo, né, de um trabalho que nós fizemos aí no Paraná. Então aqui tinha a máquina colhendo e aí esta máquina ela jogava lá na saia, né, na saída da colhedora a palhada de forma irregular. No meio tinha uma alta palhada, uma alta quantidade de palha, e nas laterais aqui tinha baixa palhada. Olha o que aconteceu aqui, principalmente com o leiteiro, né?
O leiteiro, aonde eu tenho baixa palhada, um baixo nível de palha, eu cheguei a ter aí quase 70 plantas de leiteiro por metro quadrado. Enquanto que onde eu tinha uma alta palhada, eu reduzi drasticamente a quantidade de leiteiro. Então, dentro da cultura da soja, né, isso aqui aqui é uma foto ilustrativa. Esse experimento foi feito numa área de colheita de aveia preta. Então, depois dessa aveia preta veio soja. Aonde que vai ser mais fácil para o herbicida controlar esse leiteiro lá no meio da soja? Aonde eu tenho 15 plantas por metro quadrado ou onde eu tenho 70 plantas por metro quadrado? Então, vocês vejam aqui que é o controle físico da cobertura, colaborando com a sustentabilidade do controle químico. Então, isso é muito importante. E por que aqui é o contrário, pessoal? Tenho muita aveia preta na alta palhada, porque junto com a palhada aqui também saiu mais semente de aveia preta, que era o que estava sendo colhido. Então, por isso que aqui é o contrário. Mas o ponto principal aqui é planta daninha em questão, é o leiteiro, alta palhada, menos planta daninha. Então, aí o efeito do controle físico, certo? Aí nós também temos o controle elétrico, né? Aqui estão vendo uma máquina que se chama EletroHerb, né? Vocês vão ver alguns vídeos dela aí depois lá na página da disciplina, e é uma máquina que dá choque. E até nesse caso específico é muito importante que as plantas estejam com umidade no solo, senão a dessecação, como é por descarga elétrica, se eu não tenho umidade ela não funciona direito. A grande questão aqui é que eu consigo fazer só dessecação, áreas que não estão implantadas. Eu não posso fazer isso na cultura da soja, porque eu não vou conseguir fazer com que a soja não morra. Então é no momento aqui antes da implementação, né? Ou como nesse caso aqui em culturas perenes, né? Aqui a questão em Minas, numa área de café. Então a máquina passou aqui, foi antes de passar, um dia depois, 6 dias depois e 24 dias depois. Então esse é o funcionamento da máquina, um controle muito efetivo, é um método bem interessante aí, mas que ele consegue ser aplicado em algumas situações específicas. Tá? Dessecação, onde eu tenho que controlar tudo que tem na área, ou em culturas, nas ruas das culturas perenes. Né? E aí também vocês vão ter lá depois disponíveis uma tecnologia que já está vindo, principalmente a Dinamarca, utiliza bastante o uso de robótica. E aí um futuro possível, provavelmente o uso de robôs, né, vai permitir que a integração de vários métodos. O mesmo robô, né, tem sensores, ele vai poder fazer o controle através de corte, o controle através de fogo, o controle através de herbicidas, né, aqui através de um controle físico. Então você perceba que uma mesma máquina pode ter uma integração aí de métodos. Ou muitas vezes, né, só o químico, só o fogo, só o corte, como vocês vão ver aí alguns robôs em alguns vídeos, certo? Muito bem, como parte final dessa aula, né, as considerações finais, a associação dos métodos reduz a probabilidade de ocorrência de plantas daninhas resistentes aos herbicidas. Tá? Então isso é muito importante, essa integração, porque essa integração aí vai tornar o sistema produtivo sustentável e rentável. Se nós ficarmos só com os herbicidas, infelizmente eles perdem efetividade e logo eles não serão mais economicamente viáveis. Então é muito importante a integração do métodos, o método integrado de plantas daninhas. Então o que nós vimos, né? Nós vimos aí os principais métodos de controle de plantas daninhas, o preventivo atuando principalmente aí na evitar a contaminação da planta daninha, né? Nós temos o método cultural aí, onde eu tenho vantagens, dando vantagens para a cultura, o método físico, que é a palhada, o químico, que é herbicidas, e tudo isso aí é muito importante para a integração de métodos para manter os herbicidas eficientes por mais tempo.